Eu queria hoje trazer uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E ela se encontra em Salmos 91, um salmo bem conhecido. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. 9. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. 14. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me reconhecem. Os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Eu estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Eu acredito que esse salmo seja muito conhecido, né? Aliás, não só acredito, como tenho certeza. Muitas pessoas pegam esse salmo em momentos que necessitam de ajuda e sempre leem, né? Necessitam de proteção. Eu acredito que para as pessoas que acreditam no Deus de Israel, muitas delas têm com certeza que Deus é um local de refúgio, que Ele é quem, ou melhor, quem vai o socorrer. E isso não está errado. Ele realmente nos socorre nos momentos de aflição. Só que o que está errado é justamente pegar só essa parte de Deus e agir como se ele só fosse isso, um instrumento, um artifício. E ele não é isso. Na verdade, ele é um Deus soberano que, pela sua misericórdia santa, nos ajuda em momentos de aflição. E eu queria falar justamente sobre isso. Sobre a falta de compreendermos a dependência que temos em Deus. Hoje eu acredito que a sociedade inteira é muito centralizada no homem. Por alguns motivos foi positivo, para outros não. Por quê? Porque as pessoas começaram a agir como se a nossa vida fosse independente, sabe? Fosse a partir de eu e eu preciso de uma religião para me manter são. Não, já ouvi muita gente falando exclusivamente. Eu preciso de uma religião, porque a religião ajuda muita gente, né? E tipo assim, Deus é justamente sobre isso. As pessoas se apegando tanto a só religião, começou a diminuir Deus numa caixinha. Não, porque Deus é esse método aqui. Eu vou orar para ele pela manhã, eu vou ler um versículo hoje e tá tudo bem. Eu vou continuar com Deus no meu coração. E não é assim, sabe? Deus, o Deus de Isaac, Jacó, o Deus que enviou o seu filho para nos salvar, sabe? Ele não se resume nesses dogmas, sabe? Sabe numa coisa que ele se resume? Quem ele é. Que é infinito. Então praticamente não tem resumo. Mas tudo bem. Mas o que eu queria dizer é justamente Deus é muito além do que eu enxergo hoje, mas quando nós criamos um relacionamento com ele, nós conseguimos ver, sabe? Por exemplo, o oceano. A gente enxerga ele assim de longe, a gente só vê aquela parte lá de cima. A gente só descobre quanto ele é profundo quando a gente vai mergulhando. E Deus é assim, sabe? Digamos que você o enxerga de longe e você vê aquela imagem dele. Mas quando você mergulha na presença dele, quanto mais profundo nós vamos, mais longe nós descobrimos como que ele é profundo e como ele é muito maior do que a gente imagina. Completo, assim, de pensamento completo, eu já entendo que ele é um Deus infinito. De tanto tempo, assim, que eu tenho o buscado. E sabe, eu acredito que é necessário que você tenha uma comunhão com Deus para que você consiga, primeiro, ter um propósito na sua vida. Você vai mesmo achar que Deus só se resume em um Deus que vai te ajudar em momentos de aflição, sabe? Outras coisas, existem momentos de aflição que Deus quer que nós passamos. E aí, quando você passar, você vai o quê? Ter uma crise de fé? Quando Deus não te ajudar naquela situação? Entendeu? Isso tudo é consequência de uma mentalidade superficial. Uma mentalidade superficial que vê aquele oceano e coloca só o pezinho. Ai, tô bem aqui porque eu tenho Deus no meu coração. Mas quem disse que Deus quer justamente que você só, sei lá, sinta
ele no seu coração em ponto final. É óbvio que ele não quer só isso. Sabe por que ele não quer só isso? Porque ao redor de toda a palavra dele, ao redor de toda a apresentação que Deus se apresentou aos seres humanos, ele sempre quis um relacionamento. Nós vemos isso no início do Jardim do Éden, em que, nunca vou me cansar de comentar sobre isso, em que ele coloca o homem o homem no jardim, querendo ter um relacionamento com ele. Nós vemos isso quando ele envia o seu Filho Cristo para restaurar, através do seu sacrifício, restaurar a aliança entre Deus e o homem, os homens terem acesso à presença. E hoje o Espírito Santo tão disponível, nós vamos querer usar ele só como uma sensação? Isso é completamente errado. E eu vejo muitas pessoas caminhando com isso. Por quê? Porque elas conseguem se enxergar como o centro delas. Ou enxerga um namorado, ou um melhor amigo, seja lá o que, sabe? Enxerga qualquer pessoa assim aleatória, um relacionamento, sabe? Coloca como centro da vida, ou até mesmo um bicho de estimação, sabe? Tantas pessoas colocam tantas coisas no lugar de Deus, porque Deus é aquele botãozinho que eu vou pressionar quando eu precisar. Aí eu vou pra igreja, aí eu choro, aí eu me rendo, me quebranto, e depois tudo volta ao normal. Isso não é correto, sabe? Deus é muito além do que nós vimos ou pensamos. Os planos de Deus são muito além do que nós vimos ou pensamos. E a fé é o que nos move a continuar o ansiando conhecer. E em cada dia que Ele derrama mais um pouco dessa presença, nós somos completamente abençoados. Completamente abençoados. E completamente felizes, agradecidos, sabe? Porque Deus é bom. E nós vamos o conhecendo. E nós vamos descobrindo cada vez mais como Ele é perfeito. Deus é a nossa força. Deus é quem nos socorre. Mas Deus também é o nosso Rei soberano. E como um Deus soberano, Ele exige de nós com que nós o amemos sobre todas as coisas. E também Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele vai existir momentos em que Ele vai cuidar de nós, vai nos proteger, mas também vai existir momentos em que durante o nosso crescimento, ou até mesmo em momentos repentinos, Ele irá não só nos colocar em situações para aprendermos, mas principalmente nos disciplinarmos. E você só vai conseguir viver com Ele de verdade se você viver em obediência e baseado no que Ele proporciona para você, sabe? A palavra dele orienta, em inúmeros momentos o apresenta, sabe? O Espírito Santo nos induz e continua nos levando e nos acompanhando e nos guiando para o local correto em que Ele nos chama para estar, que é na tua presença todos os dias. E assim nós aprendemos a viver em dependência com Deus poderoso e Rei sobre todas as coisas. Amém. Essa é a palavra que eu tenho para dizer hoje. Que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Quem não tem meu contato, no caso, nem as minhas redes sociais, que tem, aliás, no canal, vocês podem também falar